Percebam, né? Eu troquei aqui o responsável de todo mundo e aí faltou o da Rafaela, né? Que agora eu consigo colocar o Regina Souza aqui bonitinho com o espaço. Então, arrumei aqui. Bom, foi rápido aqui eu arrumar, né? Porque a gente tá trabalhando só com 4 elementos. Agora imagina se fosse um banco de dados com 1000 pessoas e eu desse esse update sem where. Que loucura que seria, não é mesmo? O último comando, que é o comando mais legal, é o delete. Por que eu falo que é o mais legal? Porque se você esquecer do where no update já é ruim, se você esquecer no delete, você já sabe o que vai acontecer? Fala Dev, eu sou a Jaque e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Root. O Root é uma experiência para você que está começando a sua carreira. É o início da sua jornada, tudo começa aqui. Então você vai ver ferramentas, tecnologias, dicas para você poder dar aquele gás no início da sua carreira. Vamos lá? Hoje você vai aprender sobre os comandos básicos do SQL. Se você está querendo começar com banco de dados, principalmente bancos de dados SQL, como MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite, SQL Server, OracleDB, todos esses bancos que eu falei, eles usam a linguagem SQL. E eu vou te mostrar agora os comandos principais, os 4 comandos principais. Então se ajeita aí na cadeira e vem comigo. Eu vou usar um software aqui para a gente poder trabalhar com os nossos comandos SQL chamado Beekeeper Studio. É um software bem simples e para a gente começar a nossa jornada aí no SQL é um bom programa. Ele tem versões para o Windows, Mac e Linux, então fique à vontade aí para poder baixar e fuçar bastante. Se você já tem algum software para poder escrever os seus comandos SQL, pode usar o que você tem mesmo, ok? O software ele é só uma maneira da gente executar os comandos no banco, né? Ele não é exclusivo, ele não é obrigatório ser o mesmo que eu estou usando aqui, ok? Mas se você baixou o Beekeeper aí, deixa eu abrir ele aqui. Então você tem esta carinha aqui. O Beekeeper é bem legal, você não precisa usar ele só para bancos locais, né? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o Postgres, que é um tipo de banco SQL, e você usa ele na nuvem, por exemplo, em algum site, você consegue abrir aqui, né? Normalmente, quando você está usando em algum site, ele te dá um host, uma porta, um usuário e uma senha, né? E você colocando esses dados aqui, você consegue se conectar com um banco que está na internet. Já se o banco estiver na sua máquina, provavelmente o host é localhost, e aí você tem que ver a senha e o usuário que você cadastrou. Nossa, Jaque, uma sopa de letrinhas, não tô entendendo nada do que você tá falando aí. Não se preocupa, porque a minha missão aqui hoje é facilitar. Então a gente vai usar um banco de dados chamado SQLite, que é um banco de dados de estrutura bem simples, mas não se engane, a simplicidade dele não impede da gente usar comandos que a gente usaria num Postgres ou num banco de dados mais robusto, certo? Lembrando que todos os comandos que eu vou mostrar aqui, eles funcionam em todos os bancos SQL, né? São os 4 principais comandos. Então vamos lá. Eu vou usar um banco de dados que eu já criei, então eu vou lá no meu GitHub, deixa eu abrir aqui, eu vou aqui no meu GitHub, vou no repositório Discover SQL, esse repositório aqui, e aqui dentro eu tenho 3 bancos de dados. A gente vai usar esse primeiro aqui, o database.sqlite, ok? A propósito, esse repositório aqui é o que eu uso para o curso de SQL que tá lá dentro do Discover, tá? Então depois aqui do vídeo, se você se interessar, se você achar legal, você pode ir lá no curso do Discover que tem bastante coisa lá, tá? Lembrando que para quem não conhece, né, na verdade, o Discover ele é gratuito para todo mundo, ok? Então vamos lá, eu vou usar esse banco de dados aqui, eu já baixei isso aqui na minha máquina. Se você não sabe como baixar do GitHub de forma fácil, vai aqui em Code, download zip, que ele baixa todos esses arquivos aqui para você, beleza? Vou fechar aqui. Vou aqui agora em Choose File, tá? Se o seu aí estiver em português, deve ser escolher arquivo, abrir arquivo, alguma coisa assim. E eu vou escolher o banco de dados database.sqlite. Vou dar um Connect e ele já abriu para mim. Ok? Então, olha só que legal, aqui são as nossas tabelas, se eu der 2 cliques aqui, ele já abre a estrutura da tabela pra gente, com os nossos campos e com as nossas informações cadastradas aqui, ok? São informações de exemplo, né, que eu uso lá no curso, e a gente vai usar isso aqui para poder fazer os nossos 4 principais comandos SQL. Primeiro comando que a gente vai ver é o select.
Ele se escreve dessa forma aqui, select. Já que é obrigatório escrever comandos SQL em maiúsculo, não é obrigatório se eu escrever em minúsculo, ele vai funcionar. Veja que ele ficou rosinha. O rosinha quer dizer que o Beekeeper já entendeu que isso aqui que eu escrevi é um comando SQL, tanto que se eu escrever alguma outra coisa fica em branco, né? Então não é obrigatório escrever em maiúsculo, porém existe uma boa prática de todo comando de banco de dados você escrever em maiúsculo, tá? É muito difícil você ver em minúsculo, mas não se preocupe se você escrever em minúsculo aí no seu site ou na sua aplicação, que vai funcionar da mesma forma. Beleza? Bom, o select, a função dele é selecionar dados, é trazer pra gente alguns dados, ok? Então, por exemplo, eu vou aqui na tabela aluno. Se eu der 2 cliques aqui, eu tenho todos esses dados aqui, certo? Só que aqui eu tô abrindo a tabela. Eu não quero abrir a tabela, eu quero executar um comando que traga todo o conteúdo dessa tabela para mim. A gente usa o select. Como a gente vai fazer isso? Logo depois do comando select, a gente tem que falar quais são os campos que a gente vai trazer, mas guarda essa informação aí que eu já falo sobre ela, segura aí. Eu vou usar um asterisco no lugar e eu já te explico por quê. Vou colocar from, e na frente do from a gente vai colocar qual que é o banco de dados. Então, vou colocar aqui aluno. O que o from quer dizer? Quer dizer da onde ele vai buscar. Então, selecione, o asterisco quer dizer todos os campos, mas eu vou mostrar isso aqui de uma forma mais fácil para você, da tabela aluno. Então, selecione todos os campos da tabela aluno. Se eu selecionar isso aqui e clicar aqui em Room Selection, olha só que legal, ele trouxe como resultado todo o conteúdo da minha tabela alunos, beleza? Agora vamos falar desse asterisco aqui. O comando select, ele é bem versátil e ele serve para a gente poder fazer os mais tipos de pesquisa, os mais variados tipos de pesquisa no banco de dados. Então, o asterisco ali quer dizer que eu quero trazer todos os campos. Então, eu quero trazer matrícula, nome, CPF e responsável. Mas vamos dizer que eu quero trazer apenas o nome e o CPF do aluno. Então, eu vou apagar esse asterisco e vou escrever aqui o nome das minhas tabelas, ou, desculpa, dos meus campos que eu quero trazer. Então, no caso, eu quero trazer nome, vírgula, CPF, certo? Se eu executar isso aqui agora, olha só que legal, ele foi dentro da tabela aluno, trouxe todos os dados para mim, só com as colunas nome e CPF. Agora, tem uma coisa bem legal no comando SQL, que é o where. Na verdade, esse where é um comando que dá para usar em vários lugares, a gente vai usar um pouco mais ele em outros comandos também, mas o where é uma forma da gente filtrar os conteúdos, né? Filtrar as respostas. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o nome e o CPF e vou pedir para trazer todos os campos de novo, tá? O asterisco é um coringa aí que traz todos os campos. Então, o where, eu quero falar assim, olha, traz para mim apenas os dados do aluno Jaqueline aqui. E aí, eu consigo colocar essa condição, essa filtragem no where. E aí, eu posso escolher filtrar pelo campo que eu quiser, né? Deixa eu fazer uma busca aqui de novo. Run Selection. O que eu tô fazendo aqui por costume, né? Eu sempre dou um Ctrl A para poder selecionar todos os comandos e dar um Run. Se você selecionar o Run aqui fora, ele vai funcionar da mesma forma, só que aí se tiver mais comandos, ele vai rodar tudo junto. Ou você pode selecionar o comando que você quer rodar e clicar em Run, tá bom? Essa é uma dica bem legal aí para quem tá começando com comandos SQL. Bom, enfim, agora eu vou colocar o where e agora eu vou falar pelo que eu quero filtrar. Eu posso filtrar por qualquer campo. Então, vamos fazer de uma forma aqui que eu traga apenas os dados aqui de Jaqueline. Eu não quero ver Mariano nem João. Então, eu vou colocar aqui where, eu posso filtrar pela matrícula, eu vou colocar o nome do campo que eu quero filtrar, e aqui na frente eu vou falar o que ele é. Eu posso usar vários tipos de condição, igual, maior, quer dizer, esse é menor, maior, diferente. Eu posso usar o que eu quiser aqui, certo? Eu vou colocar um igual, né, que eu quero a matrícula igual a 1. Então, se eu rodar esse comando aqui agora, eu vou rodar o run aqui direto, já que só tem esse comando ali no meu código. E olha só que legal, ele trouxe para mim só os dados da Jaqueline. Se a gente quiser fazer essa pesquisa pelo nome do aluno, por exemplo, então a gente vai trocar aqui matrícula, vai colocar um nome aqui, né, que é o campo nome, e agora eu quero pesquisar aqui pelo nome. Como o nome é letra, né, uma string, é um texto, a gente tem que colocar aqui entre aspas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Jaqueline Graciele. Se eu der o run aqui agora,
ele não vai trazer resultados. Por quê? O igual não compara texto. Para a gente comparar texto, a gente tem que usar o comando like. O like, ele vai ver se o nome é parecido com esse conteúdo, sendo esse conteúdo um texto, uma string, alguma coisa assim, ok? Então agora, se eu der um run aqui, olha só que legal, ele trouxe aqui para mim. Outra coisa bacana da gente poder comparar com textos, né, fazer essa filtragem por textos, é que a gente não precisa saber o texto exato que tá lá dentro, né? Vamos tentar pesquisar aqui, por exemplo, só por Jaqueline. Se eu der um run, ele não vai trazer resultados, mas existe uma Jaqueline, só que eu não sei o sobrenome dela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o porcentagem para falar que o início do que eu quero buscar é Jaqueline. O que tem depois eu não tenho ideia. Pode ser qualquer coisa. Agora, se eu executar, olha só que legal, ele trouxe aqui para mim, certo? A gente também pode usar essa porcentagem antes. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o A. Eu quero pegar algum nome que eu não sei o que tem no início e eu não sei o que tem no final, mas em algum lugar no meio dele tem que ter um A. Se eu executar agora, olha só que legal, ele trouxe todo mundo. Por quê? Jaqueline tem um A aqui na segunda letra, Mariano tem um A e João também tem um A, certo? Então esse A aqui, ele não importa a posição, ele não precisa estar exatamente no meio da string, né, no meio do texto. Ele tem que existir no texto, independente do que tem no começo e do que tem no fim. E quem fala isso são as nossas porcentagens. Vamos dizer que eu quero pegar algum nome que comece com J. Então, coloquei o J e a porcentagem. O J aqui ele não precisa ser maiúsculo, ok? Se eu der um run, olha só, ele trouxe Jaqueline e João. Se eu falar que tem que terminar com O, então eu coloco a porcentagem no início e a última letra tem que ser O. Se eu der um run, vai trazer apenas o João Castro, porque termina com O, beleza? E agora esse exemplo, né, esses dois exemplos, eles são replicáveis tanto para o CPF, que é um número, quanto para o responsável, que é string, é um texto. O próximo comando que a gente vai ver é para inserir alguma coisa na tabela. Vamos dar um select from aluno aqui, eu vou selecionar só essa parte aqui do comando. Eu tenho esses 3 dados aqui, mas eu quero inserir mais alguém aqui embaixo. Para isso, a gente vai usar o comando insert into. O insert into serve para a gente conseguir colocar algum dado nessa tabela, né? Então, a primeira coisa desse comando é a gente colocar onde a gente vai inserir, né? No caso, na tabela aluno. Então, insert into aluno. Agora eu tenho que falar quais são os campos que eu vou inserir alguma coisa, né? Então, eu vou inserir aqui no matrícula, no nome, no CPF e no responsável, certo? Vamos dar 2 cliques aqui no aluno para a gente poder olhar aqui a estrutura da nossa tabela, né? A gente tem que preencher os 3 campos e o matrícula aqui, se a gente passar o mouse em cima, a gente vê que ele é o primary key. Primary key no banco de dados quer dizer que tem que ser um número único, esse número aqui ele não pode se repetir. Então, se eu tentar dar um insert into com a matrícula 1, ele não vai permitir, ok? Bom, depois que eu falei quais são os campos que eu vou preencher, eu vou colocar o comando values e aqui na frente do values eu vou colocar quais são as informações que eu vou inserir, né? Então, primeiro de tudo, a matrícula, eu vou tentar inserir aqui matrícula 1. O nome tem que ser entre aspas, né? Porque é um texto, é uma string. Eu vou colocar aqui Rafaela Souza. Vou colocar uma vírgula. O CPF dela é um número, né? Se a gente olhar aqui na tabela, ó, e passar o mouse aqui em cima do CPF, a gente vê que ele é um número, né? Um integer. Então, eu vou colocar aqui sem aspas. Vou colocar um número qualquer aqui para poder ser o CPF dela. E por último, o nome do responsável. Então, responsável aqui vai ser, deixa eu pensar, Regina Souza. O comando, ele ficou bem grande. E aqui vai uma coisa bem legal do SQL, é que a gente pode dar Enter aqui sem problema nenhum. A gente não precisa colocar vírgula, não precisa colocar uma interação, né, uma informação para poder falar que é a continuação do comando. Se eu selecionar os dois aqui e clicar em Row Selection, vai funcionar. Bom, ele deu um erro aqui, né, falando falha, aluno.matrícula, deu erro. Por quê? Como eu falei para vocês, a matrícula aqui, né, se a gente passar o mouse aqui em cima, ele é primary key. Isso quer dizer que não pode ter um outro número igual, né? Que isso aqui é a identificação dessa informação no banco de dados. Então, eu vou trocar a primary key aqui para 4. Eu vou selecionar esse comando e vou clicar aqui em Run. Olha só que legal, query executada com sucesso. Vamos agora selecionar apenas esse pedaço aqui, ó, que é o que traz todas as informações da tabela aluno. Se eu der um run, olha só que legal, Rafaela Souza, opa!
Rafaela Souza já existe aqui, né, com a matrícula 4, beleza? Agora a gente tem um probleminha, né? O Regina Souza aqui ficou junto, eu escrevi tudo junto, né? E eu quero separar. Se eu vir aqui tentar separar e rodar esse comando aqui de novo, vai dar um erro, porque ele tá tentando inserir um novo aluno, né, com o mesmo número de matrícula. Se eu mudar o número de matrícula aqui e rodar de novo esse comando, o Rafaela, ele vai ficar duplicado no banco, né? E percebam que ele nem deixa, porque o CPF ele tem que ser único para todo mundo também. Por quê? O CPF ele é um dado único de pessoa para pessoa, então é impossível você ter CPFs iguais. Mas para garantir, né, que você não vai inserir a mesma pessoa duas vezes no banco de dados, o CPF aqui ele tem uma característica chamada unique, né, que ele garante que o CPF ele seja um dado único para cada um. Então, olha só que legal. Mas eu não consegui alterar aqui o Regina Souza, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para poder ficar igual estava antes. Vou selecionar aqui os alunos para a gente olhar a tabela. E olha só, eu preciso arrumar o Regina Souza. Então agora vai o próximo comando, que é o update. O update, ele serve exatamente para a gente fazer isso, né? Alterar um dado no banco. Então, update, tabela aluno. E agora eu vou usar o comando set para falar o que vai mudar, tá? Eu não preciso mudar todos os dados, mas se eu quiser eu posso mudar tudo. Então eu coloco, por exemplo, aluno igual e coloco um novo nome aqui, vírgula, CPF igual, coloco um novo número aqui e etc. Mas no caso a gente só quer alterar o dado do responsável, né? Então eu vou colocar responsável igual e aqui eu vou colocar o novo dado do responsável, né? No caso eu vou colocar aqui Regina Souza, vou colocar um espaço aqui e eu vou executar isso aqui. E vamos ver a mágica que vai acontecer. Vou dar um run, olha só, ele rodou bonitinho, né? Ficou azul. Agora vamos selecionar todos os alunos. Olha só que engraçado. Todos os responsáveis viraram Regina Souza. Por quê? Eu falei que eu quero ir na tabela aluno, pegar o campo responsável e mudar para Regina Souza. Mas eu não falei qual das informações, qual das linhas aqui que eu quero alterar. E aí a gente vai entrar com where novamente. Então eu vou colocar aqui, ó, where matrícula igual a 1. Pode ser pelo CPF, Jaque? Pode ser pelo CPF. CPF igual, vamos ver o CPF aqui da Rafaela, né? Colocar aqui o CPF da Rafaela. Se eu executar dessa forma aqui, eu vou colocar vou tirar o espaço, né, pra gente poder ver a diferença. Se eu executar aqui agora e trazer todos os dados do aluno de novo, olha só que legal, só ele alterou. Então, quando vocês forem fazer o comando update, é muito importante que vocês usem o where, ok? Tá aí o porquê que a gente não pode fazer o update sem o where, ok? Agora eu tenho que arrumar o responsável de todo mundo, né? Porque tá tudo errado, tá todo mundo Regina Souza. Apesar de eu não lembrar quais são os responsáveis, eu vou mudar os nomes aqui. Percebam, né? Eu troquei aqui o responsável de todo mundo e aí faltou o da Rafaela, né? Que agora eu consigo colocar o Regina Souza aqui bonitinho com o espaço. Então, arrumei aqui. Bom, foi rápido aqui eu arrumar, né? Porque a gente tá trabalhando só com 4 elementos. Agora imagina se fosse um banco de dados com 1000 pessoas e eu desse esse update sem where. Que loucura que seria, não é mesmo? Bom, vamos lá. O último comando, que é o comando mais legal, é o delete. Por que eu falo que é o mais legal? Porque se você esquecer do where no update já é ruim, se você esquecer no delete, você já sabe o que vai acontecer? Vou dar um delete aqui na tabela aluno. E agora eu vou colocar aqui quem que eu vou apagar, né? Então a gente tem que escrever o where. Opa, faltou o from aqui, ó. Delete from, o nome da tabela, e agora quem que a gente vai apagar, né? No caso, eu vou apagar aqui o João Castro, né? João Castro não estuda mais na escola. E agora, ao invés de buscar pela matrícula, eu vou buscar pelo CPF. Por que, já que você vai fazer pelo CPF? Deu vontade de fazer agora pelo CPF, né? Como eu falei para vocês, o where, ele funciona aqui pra gente buscar por qualquer campo, não necessariamente só pelo primeiro, beleza? Então, vou pegar aqui o CPF do João, né? Ele não faz mais parte aqui da escola e vou executar este comando aqui. Executou, vamos trazer todos os alunos de volta e olha só que legal, o João se foi. Já que se eu fizer um where, tipo esse daqui, vamos fazer um where. Vamos colocar um like aqui.
Deixa eu colocar em maiúsculo, né, já que é um comando SQL. E eu vou colocar assim, apague todos os nomes que termine com um A. Porque aí a gente tem o Mariano Garcia e a Rafaela Souza. Então, nome... Opa, já coloquei coloquei errado aqui, né? Where, nome, like, todo mundo que termine com um A. Então, eu vou executar este comando aqui agora. Olha só, ele já executou. Se eu rodar de novo aqui o select de todo mundo, já apagou todo mundo. Jaque, vamos inserir novamente aqui a Rafaela? Então eu vou executar aqui de novo o comando insert into, certo? Vou buscar aqui de novo o select from aluno. Tenho 2 alunas. Só para vocês terem um gostinho da gente executar aqui um delete sem where. Nunca faça isso em projetos reais, beleza? Delete from aluno. Vou puxar aqui o select dos alunos e olha só que legal, a tabela tá vazia porque a gente acabou de excluir todo mundo. O delete from, o nome da tabela, também serve para quando você quer apagar todos os dados da tabela, né? Quer dizer, de forma intencional. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dos 4 comandos fundamentais do SQL e se divirtam bastante.